chegando a hora do impeachment do Xandão, e é claro que a Globo não está gostando absolutamente nada disso. Tanto é verdade que a emissora resolveu abrir uma transmissão ao vivo lá no Senado. E aí convidou os senadores, obviamente, petistas, para dar entrevistas. E eles tentaram endossar a narrativa de que o impeachment do Xandão é desnecessário, que isso é um absurdo, é um ato antidemocrático, que afeta a soberania nacional do nosso país e por aí vai. E ainda fizeram piada dos bolsonaristas, falaram que a anistia é um absurdo de ser aprovada, inclusive deram a entender que Bolsonaro merece estar hoje atrás das grades. Bom, por que eles foram fazer isso lá no Senado, falando alto? Porque um senador e um deputado federal literalmente arrancaram o microfone da mão da jornalista, da mão da apresentadora, e deram um delicioso show em favor dos presos do dia 8 de janeiro, defenderam o presidente Bolsonaro, exigiram ao vivo da emissora o impeachment do Xandão. Só que a emissora, olha só, tentou cortar o sinal, só que o senador e o deputado não permitiram e falaram ainda mais alto. Nicolas Ferreira, é claro que não poderia deixar de dar aquela presença também. Olha isso. Que me parece meio um paradoxo, um contrassenso, porque o senhor falou em diálogo a partir dessa ocupação. Não é um pouco um paradoxo querer um diálogo, querer promover o diálogo, ocupando, impedindo o Congresso de funcionar normalmente? Leilani, nós da oposição temos buscado dialogar, esperado o presidente da Câmara, ou presidente do Senado, mas na figura do presidente da Câmara, Hugo Mota, 5 meses, com algumas pautas. Nós tivemos pauta única durante 5 meses, que é a anistia. Foi nos prometido várias vezes, aliás, isso é um compromisso dele na sua campanha presidencial conosco. E nesta casa, no parlamento e na política, palavra se cumpre. E o que nós do PL, nós da oposição estamos querendo é o cumprimento. Ora, é tão simples, gente. Bota para se apreciar a matéria da anistia e se não tem votos para aprovar, não será aprovado. Aqui é o lugar do debate. É constitucional a anistia. Aliás, a esquerda usufruiu de anistia para os seus crimes. Lá no passado, de assassinatos, de ocupação de embaixadas, de sequestros, de assaltos a bancos, todos eles foram anistiados. Agora, quando nós estamos pleiteando que se paute a anistia, nós não estamos pedindo voto ao presidente, não. Nem pedindo que ele aprove. Nós estamos pedindo que seja pautado, porque é compromisso dele conosco na eleição. Assim como foi compromisso dele com a esquerda, apoiar o candidato do TCU, da esquerda, que será votado aqui em breve. Então, o que nós queremos é simplesmente cumprimento da palavra, que essa é a boa política. Como não houve ao longo de 5 meses, não restou alternativa. A minha bancada perdeu a paciência e decidiu ocupar para que isso seja um instrumento de negociação, de diálogo, que estamos esperando. E que não adianta fazer um diálogo só com o presidente do Senado em separado, porque às vezes eles combinavam o jogo. Nós queremos sentar com os dois para resolvermos e pacificarmos o Brasil. Esse é o nosso objetivo. E essa cara da Maria do Rosário e da apresentadora da Globo, hein? Simplesmente imperdível. A Maria do Rosário, a petista, imaginou que somente ela seria entrevistada, que ela ficaria ali num papo de comadre com a turminha da Globo, endossando as narrativas contra Bolsonaro, contra o povo brasileiro, contra a anistia, contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Mas eles não esperavam que isso aqui iria acontecer. Que delícia! Mas é claro que na sequência, outro show foi dado da emissora. E detalhe, no intervalo de menos de 5 minutos. Minha pergunta para o senhor é, existem votos para aprovar esse pacote hoje no Senado? Sadi, uma boa pergunta, e você, mais que ninguém, acompanhou, assim como eu, o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma. O processo de impeachment é um processo de maturação e conscientização. A primeira parte a gente está alcançando e vamos alcançar hoje. Já são 40 assinaturas suprapartidárias de apoio ao pedido de impeachment. Falta uma. A gente vai buscar essa uma assinatura ainda hoje. E a partir disso, vamos para uma próxima fase. O povo está na rua desde segunda-feira. E, Otávio, você é uma pessoa que defende, eu não tenho dúvida, assim como a Sadi, né? E muitas vezes a Globo esteve presente defendendo a liberdade de expressão. Por favor, chamem no Fantástico, eu estou esperando, Felipe Martins, chame o presidente Bolsonaro para ele poder dar uma entrevista a vocês. Não vai ser possível, porque a censura aqui é relativa, ou melhor, a liberdade de expressão é relativa. Que bom, muito obrigado pelo convite, eu pude tirar o esparadrapo para poder dar essa entrevista em nome daqueles que não podem falar. E a Globo pensou que a humilhação tinha parado por aí. Eis que a emissora vira as câmeras, dá o microfone na mão do Nicolas e ele faz isso. Da Vaza Toga foi no mesmo dia, coincidentemente, que mostrou ali que as mensagens dos ex-assessores do Alexandre de Moraes tinha ali
indícios e provas, de acordo com as mais divulgadas, claras de uma perseguição política dos perfis das redes sociais. Literalmente, um cara foi preso no dia 8 por uma postagem de 2018. É só ver, é só ler os documentos, nós colocamos aqui ontem. Ou seja, nós precisamos entender que não é somente um pedido de impeachment por birra, porque eu sou oposição. Ele é um violador de direitos humanos, que está numa lista de criminosos internacional, não uma lista de chamada de escola infantil, não. Ele está juntamente com Al-Qaeda, com o PCC, com o Hezbollah. Ou seja, a Vaza Toga foi, obviamente, uma pancada e no mesmo dia ele decreta a prisão de Bolsonaro. Inclusive, isso foi um dos motivos que ele não comunicou a nenhum dos outros ministros. Olha só que interessante, saiu na Folha, dá uma olhada aí, de que ele está isolado dos outros ministros, porque ele não nem comunicou a prisão dos outros demais ministros, porque a decisão do processo que acontece com o Bolsonaro não é só do Alexandre de Moraes, precisa se colocar para a turma, mas nem isso ele fez. Ou seja, foi uma cortina de fumaça para poder realmente tirar o foco da Vaza Toga. Eu não tenho dúvidas que está literalmente assim claro a incapacidade dele de permanecer neste caso e pagar o que ele tem feito com pessoas inocentes. Pode ficar em paz que daqui a pouco vai vir uma camisa preta, uma calça jeans e um chinelo branco. Tá aí a fala do futuro presidente deste país, chamado Nicolas Ferreira. E aí, Globo, gostaram da lapada dos senadores e de 2 deputados federais? A oposição não parou por aqui, porque senadores e deputados literalmente ocuparam todo o Congresso Nacional e impediram com que Hugo Mota e Davi Alcolumbre prosseguissem com qualquer tipo de atividade que pautassem qualquer tipo de pauta, de tema que não fosse, claro, a anistia, a turma do dia 8 de janeiro e também a questão do impeachment do senhor ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Só que Hugo Mota, dando uma de esperto, olha só o que ele resolveu fazer. Ele chamou deputados e senadores da oposição, essa turma que estava ocupando lá o Congresso, e falou o seguinte, ó, venham para uma reunião aqui na minha residência oficial, aqui do lado da Câmara, do Congresso, vamos lá. Para quê? Para uma espécie de emboscada, para levar todo mundo que estava lá pensando que um acordo seria feito para que um auditório ao lado da Câmara dos Deputados fosse organizado em formato de plenário para que, pouco tempo depois, com tudo já instalado, os petistas ali com todos os lugares tomados, a sessão, algumas horas depois, fosse realizada. Com a desculpa de que, olha, poxa, fazer o quê, né? Vocês estavam lá na reunião, os petistas entraram aqui num outro auditório e não teve como. Só que os deputados da oposição, muito espertos, tomaram a atitude correta, não foram para a reunião com o Hugo Mota e foram para este outro auditório também ocupá-lo. E o resultado tá aí. Pessoal, acabamos de descobrir que o Hugo Mota queria burlar a nossa ocupação da mesa para fazer a sessão aqui no auditório Nereu Ramos. Tentaram barrar a gente aqui na entrada. Estamos ocupando aqui o Nereu Ramos também. Não vão tratorar. Vão ter que conversar conosco, atender o nosso pedido. Acabamos de ocupar também o auditório Nereu Ramos. Eu, Coronel Assis, deputado Rodolfo Nogueira e deputado Paulo Bilinski. Não vai ter nenhum tipo de manobra para fazer com que haja sessão plenária sem ter o devido diálogo com a oposição. Entendem agora porque 40 senadores neste exato momento, agora, né, precisa atualizar bem, 18 horas e 27 minutos da noite desta quarta-feira de 6 de agosto de 2025, já assinaram o pedido de impeachment do Moraes, restando apenas um único senador. Por isso que é extremamente importante você que está me assistindo aqui de todo o país, seguir com buzinaço, com carreata, seguir paralisando, travando rodovias, fazer o que for necessário dentro do respeito às leis, da Constituição, com muita democracia, com muito respeito, né? A fazer manifestações pacíficas e ordeiras para pressionar ainda mais os senadores a assinarem. Até porque só resta um para que o pedido de impeachment do Xandão seja colocado em votação. Gente, a gente está num momento extremamente histórico, aonde pela primeira vez na história do Brasil o ministro do Supremo pode vir a ser impeachmentado.